meus amigos, é com alegria que estamos aqui para mais um momento de palestras da nossa Casa de Francisco. Iniciamos rogando a espiritualidade da nossa casa que envolva cada um de nós e proteja os nossos lares. Hoje a nossa palestra será conduzida pelo companheiro Marcos de Mário, coordenador de doutrina do Grupo Espírita Seara da Luz do Rio de Janeiro, com o tema Literatura Espírita. E para que todos nós já possamos começar a nos preparar para melhor absorvermos os ensinamentos que serão ministrados hoje, vamos fazer a leitura da páginas do livro Pão Nosso, psicografia do Chico Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel. E a página nos diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Está em Tiago, capítulo 3, versículo 17. E segue a mensagem. Toda a página escrita tem alma e o crente necessita auscultar-lhe a natureza. O exame sincero esclarecerá imediatamente a que esfera pertence no círculo de atividade destruidora do mundo ou no centro dos esforços de edificação para a vida espiritual. Primeiramente, o leitor amigo da verdade e do bem analisar-se-á as linhas para ajuizar da pureza do seu conteúdo, compreendendo que, se as suas expressões foram nascidas de fontes superiores, aí encontrarás os sinais inequívocos da paz, da moderação, da afabilidade fraternal, da compreensão amorosa e dos bons frutos, enfim. Mas, se a página reflete os venenos sutis da parcialidade humana, semelhante mensagem do pensamento não procede das esferas mais nobres da vida. Ainda que se origine da ação dos espíritos desencarnados, supostamente superiores, a folha que não faça benefício em harmonia e construção fraternal é apenas reflexo das condições inferiores. Examina, pois, as páginas de teu contato com o pensamento alheio diariamente e faze companhia àquelas que te desejam elevação. Não precisas das que te figurem mais brilhantes, mas daquelas que te façam melhor. Então agora, meus amigos, continuando a nossa preparação para o nosso estudo, a ser ministrado pelo Marcos de Mário, a quem desde já agradecemos a delicadeza, a presteza de nos brindar com o estudo. Vamos então fechar os nossos olhos e elevar os nossos pensamentos em prece, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e a todos os amigos do plano espiritual, por mais essa oportunidade de aprendizado, por mais essa oportunidade de instrução dos nossos espíritos. Senhor, que possamos ter as nossas consciências ampliadas para absorvermos o máximo possível, pois com o aprendizado diário podemos trilhar passos no caminho que nos conduz a Ti. Que possamos a cada dia, agradecidos pela bênção da doutrina espírita das nossas vidas, modificarmos a nossa conduta, nos aprimorarmos, sermos luz por onde quer que passemos. Senhor, rogamos pela Tua misericórdia com o nosso planeta e com todos nós que aqui habitamos. Pedimos auxílio a todos os corações sofredores dos dois planos da vida, que onde houver um coração angustiado, com medo, triste, possa haver a intercessão dos irmãos do bem, para acalmá-los e dar-lhes a certeza de que Deus, nosso Pai, nos quer bem e de que nós podemos, a qualquer momento, começar a trilhar um novo caminhar mais feliz, mais correto. Muito obrigada por tudo e pedimos que permaneçam conosco hoje e sempre.
um bom momento de palestra para todos. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. É um prazer estar com vocês nesta live, em tempos de pandemia e internet, para que nós possamos abordar mais um tema à luz da doutrina espírita, um tema muito importante, que é o da literatura espírita. E eu digo que é muito importante, porque não se pode conhecer o espiritismo e bem praticá-lo sem o estudo, sem o conhecimento. E uma das maiores fontes de conhecimento que nós temos sobre o espiritismo, ele vem do livro espírita, ou seja, da sua literatura. Hoje, se nós olharmos o catálogo das principais distribuidoras do livro espírita do Brasil, nós vamos verificar a existência de 4.000 a 5.000 títulos disponíveis com o rótulo espírita, entre livros de estudo doutrinário, romances, livros infantis, livros juvenis, livros de autoajuda, enfim, nessa classificação que é relativamente grande da literatura espírita. E, claro, temos que reconhecer também, e isso é único do espiritismo, que é a existência da literatura dos autores encarnados e a literatura dos autores desencarnados, que é mais conhecida como literatura mediúnica. Nós precisamos, nesta abordagem, entender que Allan Kardec, nosso codificador, já a partir de 1857, com o lançamento de O Livro dos Espíritos, ele teve uma grande preocupação com tudo o que se escrevia sobre o espiritismo e também tudo que os espíritos escreviam a respeito da doutrina espírita, os esclarecimentos que davam e assim por diante. Daí, ele ter fundado a Revista Espírita em janeiro de 1858, que mensalmente ele utilizava as páginas da Revista Espírita como um verdadeiro laboratório das comunicações espirituais e também dos seus textos, correspondências que recebia, o que se publicava na imprensa de uma forma geral em sua época, sempre fazendo os comentários dentro da visão espírita do ser e da vida. E Allan Kardec, em 2 textos muito importantes, publicados na Revista Espírita, ele vai tocar nesse assunto da literatura espírita, que era nascente ainda em sua época, não tinha a pujança que nós temos hoje, principalmente aqui no Brasil. Eu estou aqui me referindo aos seguintes artigos. Exame das comunicações mediúnicas que nos enviam. Esse artigo foi publicado em maio de 1863. E também o artigo Deve-se publicar tudo quanto dizem os espíritos, de novembro de 1859. Vamos começar com esse texto de 1859 sobre as comunicações espirituais. Devemos tudo publicar que os médiuns recebem nas reuniões mediúnicas do Centro Espírita? A resposta de Kardec é não. Por que isso? Porque sabemos que tanto aqui na Terra, entre nós encarnados, quanto também no mundo espiritual, entre os desencarnados, existem os espíritos inferiores e os espíritos mais superiores. Existem os espíritos com muito conhecimento e os espíritos ignorantes. Existem os espíritos malévolos, pseudo-sábios e assim por diante. Ou seja, a gama é muito grande de categorias de espíritos, de graus de espíritos do mundo espiritual, como o é aqui na Terra. E aqui na Terra nós sabemos que existem os bons escritores, os maus escritores, os escritores excelentes e assim por diante. No mundo espiritual não é diferente. Então, Allan Kardec,
nos oferta alguns critérios para que possamos analisar a produção mediúnica. Que critérios são esses? Todo e qualquer texto que for escrito pelos espíritos, eles devem passar pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso e da universalidade do ensino dos espíritos. E nós, para fazer essa análise, temos que nos abster do nome do espírito e também do médium. Quem é o médium que recebeu? São duas coisas que pouco importam. Utilizando esse tipo de critério, certa vez, na USERJ, que hoje é o CERJ, o Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro, mas à época ainda o USERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro, eu havia chego para o meu plantão, que fazia todas as quintas-feiras à noite, junto à diretoria, e o meu querido companheiro, grande amigo, confrade, Gerson Simões Monteiro, me entregou um texto. E disse assim, olha, a única informação que eu vou dar para você é que esse texto é mediúnico, mas eu tirei o nome do espírito, o nome do médium, o nome do centro espírita e tudo, só estou entregando só o texto, só o que o espírito escreveu. Eu quero que você analise e, se puder, me diga quem é o autor espiritual. E eu comecei a ler o texto. Fui lendo o texto, quando cheguei no final dele, olhei para o Gerson e disse assim, bem, de tudo que eu conheço, primeiro ponto, o texto é muito bom. Eu não tenho nenhum reparo doutrinário a fazer no texto. Literariamente, também, um texto bem escrito. Como você sabe que eu sou um devorador de livros, e, aliás, não só de livros, mas de jornais, de revistas, e assim por diante, e hoje em dia, tanto impressos quanto digitais, você sabe que eu conheço o estilo de muitos autores, muitos escritores, e vou dizer com toda certeza, quem escreveu esse texto foi Deolindo Amorim. E aí o Gerson deu um sorriso e disse, acertou, é ele mesmo. Então, ele se apresentou lá no centro, ele deu a comunicação, conversou, escreveu esse texto. Eu sabia, porque olha só, desde a minha juventude, eu lia nas páginas do Mundo Espírita, do Reformador e outros jornais, os artigos do Deolindo Amorim. Cheguei a ter contato direto com ele, mas principalmente eu conheci o estilo. E logo, quando eu já cheguei na metade do texto, eu já tinha certeza, isso aqui é Deolindo Amorim. Então, esse é o critério. Sem olhar o nome do médium, sem olhar o nome do espírito. Porque aí nós vamos nos ater ao que Kardec chamava a atenção, ao conteúdo. É o conteúdo que importa, não o resto. O resto é acessório. Nós temos que analisar o conteúdo. O conteúdo está dentro do bom senso, da lógica, da razão. Está dentro da universalidade do ensino dos espíritos. Ou seja, o que esse espírito está falando aqui do texto é corroborado por mensagens de outros espíritos, através de outros médiuns, e em outros locais e outras circunstâncias? Ou é só ele que está falando isso? Então, nós precisamos saber utilizar esses critérios, ainda mais sabendo que no mundo espiritual existem todos os tipos de espíritos. Ainda nessa questão da literatura espírita mediúnica, vamos trazer aqui o Livro dos Médiuns. No Livro dos Médiuns, Allan Kardec, no capítulo 16 da segunda parte, item 193, quando ele trata do desenvolvimento da mediunidade dos médiuns, segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Ele, na classificação dos médiuns, ele vai colocando que existem os médiuns versificadores, os médiuns poéticos, os médiuns positivos, os médiuns
literários. Ou seja, para receber um romance, um livro filosófico, o médium tem que estar nesta classificação. Ele precisa ser um médium literário. É por isso que nós temos visto muita literatura espírita mediúnica de baixa qualidade. Isso, para não falarmos aqui de má qualidade. Má qualidade doutrinária e má qualidade literária. Porque o espírito não é um grande escritor e o médium não é um médium literário. A nossa querida Ivone do Amaral Pereira, esta médium espetacular que tivemos aqui no Brasil e que teve uma consciência doutrinária profunda, uma grande estudiosa de Kardec. Ela deixou vários textos falando sobre isso. Não é qualquer médium que está apto a receber romances, a receber obras doutrinárias, livros. A maioria dos nossos médiuns que atuam nos centros espíritas são médiuns semimecânicos e voltados a receber mensagens consoladoras, instrutivas, mensagens de espíritos que estão em sofrimento, que precisam de esclarecimento e consolo, mas a grande maioria não é médium literário. Vou contar aqui um caso ocorrido certa vez, faz um tempo, em que uma médium me procurou, estava já com um livro na mão, um livro que ela havia psicografado, já publicado, e veio me pedir a minha opinião, a minha análise doutrinária. Na verdade, ela deveria ter feito isso antes de publicar o livro, mas, enfim, o livro já estava publicado. O autor do livro era nada mais, nada menos do que o filósofo grego Sócrates. Então, é claro que eu peguei o livro imaginando que nele havia um conteúdo filosófico, um conteúdo profundo na visão espírita. Mas qual? Eram textos banais, um tanto quanto de autoajuda, muito, mas muito aquém do filósofo Sócrates. Filósofo esse que eu conheço, como estudioso, eu leio as obras de Platão, e Platão passando para nós os ensinos socráticos, então nós temos a ideia do estilo de Sócrates, do conhecimento desse espírito, que não pode retrogradar. E se não tivesse esse conhecimento, teria que buscá-lo para poder fazer a análise. Muito bem, a médium voltou a me procurar para saber a minha opinião. O espírita tem que ser verdadeiro e sincero, mas sempre construindo, nunca machucando. Então eu disse a ela que depois de toda uma análise, depois de ter lido o livro e comparado com os escritos, os ensinos de Sócrates, dado à posteridade por Platão, seu discípulo, fazendo essa comparação e sabendo que Sócrates também participou da codificação espírita, eu havia chegado à conclusão de que não era o filósofo grego e que o livro, o seu conteúdo, deixava a desejar, tanto filosoficamente quanto doutrinariamente. Não tinha, assim, nada de escandaloso, nada antidoutrinário, mas também nada acrescentável. Ela então olhou para mim, pegou o livro de volta e disse que eu estava obsedado. Vamos fazer o quê? Na verdade, ela que estava obsedada, ou obsediada, estava fascinada por esse espírito que se dizia Sócrates e se dizia o guia espiritual dela. Infelizmente, essa falta de análise e de critério tem provocado o lançamento, a publicação, o lançamento e a venda de uma enxurrada
de livros com o rótulo espírita, mas que se nós utilizássemos os critérios apresentados por Allan Kardec, se tivéssemos esse cuidado, nós não deixaríamos passar. Ou seja, são obras que sequer deveriam ser publicadas. E entre essas obras, nós temos diversas que batem de frente com os princípios da doutrina espírita. Às vezes nós encontramos verdadeiros absurdos. E algumas dessas obras até poderiam ser classificadas, sem nenhum problema, como obras espiritualistas, mas não verdadeiramente obras espíritas. Para fazer uso desses critérios apresentados por Allan Kardec, nós precisamos mergulhar em Kardec. A bandeira do espiritismo é fora da caridade não há salvação. Vamos pegar essa bandeira, esse lema que é tão profundo, é tão belo, e cunhar em cima dele, com a devida licença de Kardec, um outro lema. Fora de Kardec, ou fora das obras de Kardec, nós não temos verdadeiro espiritismo. É preciso estudar Kardec. E Kardec, nós devemos estudar sempre, para o resto da nossa vida. E cada vez que lermos, cada vez que anotarmos, cada vez que meditarmos, nós vamos nos aprofundar mais, nós vamos descobrir mais coisas e vamos ter mais aprendizados. Kardec sempre, porque é em Kardec que nós temos os princípios básicos da doutrina espírita e o desenvolvimento desses princípios. Na sequência, nós vamos ter obras subsidiárias importantíssimas, que nós, espíritas brasileiros, estamos renegando ao segundo plano, e isso é um perigo, porque não são obras defasadas no tempo, são obras muito importantes, todas elas embasadas na codificação espírita, que são as obras de contemporâneos de Kardec, Gabriel Delane, Ernesto Bozano, Leon Denis, entre outros. Leon Denis, o poeta e filósofo do espiritismo, de uma profundidade imensa, em obras como Depois da Morte, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, No Invisível, são obras que precisam ser lidas. Mas muitos espíritas só leem romances. Claro que os romances são importantes, e nós temos romances maravilhosos e profundos na literatura espírita. Vamos lembrar aqui, por exemplo, os romances do nosso Emmanuel, há 2000 anos, 50 anos depois, Paulo e Estevão, Ave Cristo e Renúncia. Só para citarmos esses, que nós temos que citar os romances recebidos pela Zilda Gama, pela Ivone Pereira, pelo Divaldo Franco, e assim por diante. Nós temos muita coisa boa, mas temos muito lixo. Essa que é a grande verdade dentro dos catálogos do livro espírita. E isso nos remete a um compromisso do centro espírita. Porque o centro espírita é o legítimo representante do espiritismo. E, obviamente, que quem entra no centro espírita entra para saber o que é o espiritismo, para ser atendido através do espiritismo. E é normal os centros espíritas manterem uma livraria e uma biblioteca. Os dirigentes do centro espírita têm que tomar cuidado com o que vendem na livraria ou com o que emprestam na biblioteca. Os critérios de análise têm que acontecer o tempo todo. O ideal é que a casa espírita tenha uma equipe, uma comissão leitora e que faça a análise crítica, doutrinária e literária. Em havendo dúvida, então é procurar outros centros espíritas, outros companheiros e companheiras de maior saber, apoiar-se no Conselho Espírita de Unificação, que é o caso do Estado do Rio de Janeiro, ou os conselhos regionais, alianças municipais, distritais e assim por diante,
conforme a nomenclatura em cada estado do nosso Brasil, mas apoiasse no movimento espírita. Mas muitos não fazem isso. Mas quando a pessoa adquire um livro no centro espírita, ela, em princípio, fica tranquila, porque se está sendo vendido ou emprestado no centro espírita, é porque é um verdadeiro livro espírita. Tem a chancela do centro espírita. E ela vai ler o livro para aprender o espiritismo. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a nossa literatura. Os critérios têm que acontecer. Jamais estabeleceremos um índice de livros proibidos. Isso jamais. Mas critérios de análise, de escolha dos livros, têm que existir. Para que o centro espírita não disponibilize ao seu público, aos seus frequentadores e trabalhadores, obras que, na verdade, nada acrescentam ao espiritismo ou até contradizem os seus princípios. Então, temos que tomar muito cuidado. E esse cuidado não é apenas em relação à literatura mediúnica, é também com relação à literatura dos autores encarnados. Nem todo mundo é escritor. E nem todo mundo é bom escritor. E nem todo espírita é bom entendedor do próprio espiritismo. Tudo tem que passar pelos crivos da lógica, da razão, do bom senso, dos princípios doutrinários e da universalidade do ensino dos espíritos. Eu volto a repetir isso. Não podemos aceitar qualquer livro. Há um companheiro espírita que gosta de escrever, e quer publicar aquilo que ele escreve. Então, ele fica procurando as editoras espíritas, procurando os escritores espíritas, a mim, porque neste momento eu tenho 30 obras publicadas, entre livros espíritas, de autoajuda e livros sobre educação, e ele vem trazer os textos, envia os textos via e-mail, né? Mas os textos dele são pobres, literariamente, ele não escreve bem, e por não escrever bem, doutrinariamente, também os textos são pobres, até porque, em meio ao que ele escreve, tem alguns achismos, ou seja, ideias próprias. E é claro que, com delicadeza, nós temos que ir informando, olha, você precisa melhorar isso, olha, você precisa ler mais. Um bom escritor é um bom leitor. E quando você lê, você aprende estilo, aprende gramática, e aí você começa a escrever cada vez melhor. E escrever é um exercício constante, e o bom escritor é aquele que está aberto a ouvir crítica. Isso é muito importante. Só ouvindo a crítica é que nós nos melhoramos. E nem tudo que escrevemos é para ser publicado. Nem tudo que os espíritos escrevem é para ser publicado. Em 1996, ainda lá pela antiga USERJ, participei do lançamento, da elaboração e do lançamento do documento Critérios para Divulgação do Livro Espírita. Esse documento acabou indo para o Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira. Na época, gerou muitas discussões, porque nem todos aceitaram essa questão de termos esses critérios, porque estava na voga tudo ser publicado, e com uma justificativa. É que a receita da venda do livro vai sustentar a nossa obra social. Mas não é assim que se faz. Se vamos publicar livros, tem que ser livros bem escritos e doutrinariamente bons. Esse tem que ser o critério. Não é publicar qualquer livro só para vender e arrecadar financeiramente, porque nós temos que sustentar as obras que o Centro Espírita faz. A chancela espírita
está levando o espiritismo, que está se espalhando. Hoje nós encontramos a literatura espírita fora do movimento espírita. Praticamente todas as livrarias, inclusive os sebos, que são as livrarias especializadas em livros antigos, hoje, através da internet, qualquer pessoa tem acesso ao livro espírita. Mas será que ele é efetivamente espírita? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por isso, o documento Critérios para a Divulgação do Livro Espírita é um documento muito importante, porque nesse documento nós trouxemos as falas de Allan Kardec e uma fala importantíssima, que não é de Kardec, mas é do espírito Erasto, que está no Livro dos Médiuns, no seu capítulo 20, e que é a seguinte: melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Porque quando nós aceitamos uma mentira, quando aceitamos uma informação errônea, equivocada, desfazer isso é problemático. Na dúvida, vamos engavetar. Aguardemos o tempo. Vamos pedir outras opiniões, mesmo que isso leve tempo. As editoras espíritas sérias fazem isso. Recebem o original do autor, seja o autor espiritual ou encarnado, e normalmente enviam cópia do original para pessoas que formam uma comissão de leitura e análise. Aliás, as editoras não espíritas também trabalham assim. Essa não é uma questão simplesmente espírita. Toda e qualquer editora faz esse tipo de trabalho. Tem uma comissão de análise de originais. E essa comissão pode aprovar, pode rejeitar, pode fazer observações que serão levadas ao autor. Então, a editora espírita, ao fazer isso, ela está corretíssima. Ela não pode ir aceitando qualquer texto, qualquer obra original que o autor lá chancelou como espírita, ou só porque foi ditado por um espírito. Há que ter uma comissão que vai analisar e vai dar, cada um da comissão, individualmente, vai dar o seu parecer sobre aquele texto original. E a editora, então, vai analisar os pareceres e poderá ou não acatar o original e publicá-lo. No Centro Espírita, nós vamos ter que fazer a mesma coisa. Lembrando esta fala de Erasto, é preferível rejeitar 10 verdades do que aceitar uma única mentira. E quando nós aceitamos uma mentira e a divulgamos, como se diz popularmente, o estrago já está feito. Porque depois vir a público para dizer que aquela informação é equivocada, é errônea, ela não deve ser levada em consideração, muitas pessoas já não vão mais ouvir isso. Vão até achar que isso está, ela leu, correto. Quando, na verdade, não está correto. Allan Kardec, ainda na codificação espírita, indo lá para a revista espírita, ele diz que nós espíritas devemos rejeitar, sem hesitação, tudo o que peque contra a lógica e o bom senso. Hoje a literatura espírita ela está mais difundida ainda por causa da internet. Hoje é fácil produzir e publicar um livro digital, o chamado e-book. É muito simples fazer isso. No computador, até mesmo no celular, nós temos os aplicativos, as ferramentas para isso. Então, o autor está muito independente. Hoje nós já não dependemos tanto de uma editora se quisermos lançar os nossos livros de forma digital ou mesmo impresso, porque nós temos muitas editoras que trabalham nesse sistema, que é o sistema por demanda.
eu vou lá com o meu original e contrato a editora para fazer o livro e imprimir 100, 200, 500 exemplares. Naturalmente que eu vou desembolsar o recurso financeiro para isso. Então, hoje está muito facilitado. Publicar digitalmente, então, é simples. Muito simples mesmo, praticamente não há despesa. Com isso, a enxurrada de livros espíritas de péssima qualidade, a enxurrada de livros espíritas, até mesmo antidoutrinários, tem aumentado. Nós temos recebido via WhatsApp ou pelas redes sociais, como o Facebook, principalmente, Twitter, nós temos recebido verdadeiros absurdos. Textos que Kardec não aprovaria. Ele sequer publicaria na Revista Espírita, mesmo a Revista Espírita sendo um laboratório. Mas com esta internet, tudo está sendo publicado e divulgado. Para sabermos discernir o joio do trigo, Kardec sempre. Estudar Kardec para conhecer o Espiritismo. E quando estudamos Kardec, nós não vamos ter dúvida quando as coisas chegarem para nós. Quando as pessoas não estudam, aí bate a dúvida, aí mandam. Marcos, recebi isso hoje aqui, não sei quem me enviou, eu fiquei meio em dúvida. Você pode me dar a sua opinião? Isso acontece muito, mas muito mesmo. E normalmente é fácil de discernir, mas acontece que a pessoa não tem muito estudo, não mergulha realmente na leitura, não participa dos grupos de estudo na casa espírita. Aí é um tal de receber por rede social ou pelo Zap e ficar replicando, multiplicando, compartilhando informações errôneas, as fake news, as falsas informações, textos com datas de acontecimentos. Hoje nós estamos nessa questão da transição planetária, de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração, e é fato na internet, mensagens espirituais, de espíritos fazendo verdadeiro alardeamento, colocando dia, mês e ano, e quando a Terra será mundo de regeneração, quando na codificação espírita, e através de médiums equilibrados, sensatos, como Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira, Ivone Pereira e outros, nós temos a informação que os bons espíritos, os espíritos superiores, não colocam data para os acontecimentos. Porque isso pertence a Deus. E também a lei divina respeita o nosso livre-arbítrio. Então, nós precisamos ter o bom senso de rejeitar essas mensagens, de não acreditar em tudo que os médiuns recebem. Ah, mas foi o espírito. Espírito nada mais é do que um ser humano que está desencarnado. Nada mais do que isso. E nós, seres humanos, nada mais somos do que um espírito que está encarnado. A condição de estarmos desencarnados não nos dá superioridade nenhuma. Nós vamos continuar no mundo espiritual aquilo que somos. E vamos continuar o nosso desenvolvimento. Por isso que não se pode aceitar qualquer mensagem espiritual. E não importa qual foi o médium que recebeu. Tudo tem que passar por análise. Esses são os critérios. Bom senso, lógica, razão, universalidade do ensino dos espíritos e, claro, os princípios do espiritismo. Se colide com os princípios, se colide com o que está lá na codificação, rejeite-se. É isso que nós temos que fazer. O médium verdadeiro, imbuído da doutrina espírita, ele vai se trabalhar a humildade.
E quando o médium trabalha a humildade, ele vai saber aceitar as críticas que são necessárias para o seu próprio desenvolvimento. Não vai se magoar. O escritor espírita é a mesma coisa. Tem que ter essa humildade de receber a crítica. Minha esposa é a minha primeira crítica. É a primeira pessoa que analisa o que eu escrevo. E quantas vezes ela já me fez refazer textos. Já me fez refazer capítulos de livros, me apontando falhas, ou colocando pontos de interrogação, pedindo elucidações, o que eu quis dizer com aquilo. E aí, eu tenho que me trabalhar a humildade, como qualquer escritor tem que se trabalhar, analisar a crítica, ver se ela tem base, e se de fato eu deveria alterar aquilo. Quantas vezes alterei. E se for rejeitado, tudo bem. Está rejeitado. Nenhuma editora espírita é obrigada a publicar o que eu escrevo. Ela não é obrigada a publicar o que qualquer escritor espírita escreve, porque ela também tem seus critérios, ela também tem a sua filosofia, tem o seu padrão editorial, vai levar tudo isso em conta. Então, nesses tempos de muita abertura com a internet, nós precisamos ficar muito atentos com os livros que levam o selo, o rótulo espírita. Não vamos rejeitar a priori, mas vamos ler. Vamos analisar criteriosamente. E não esqueçamos nem as obras de Allan Kardec, nem as obras de Leon Denis e seus contemporâneos. Não esqueçamos as obras psicografadas pelo Chico Xavier, porque é tanto livro que está sendo publicado, que até os livros mediúnicos recebidos pelo Chico Xavier estão começando a ficar em segundo plano. E não há médium mais extraordinário do que o Chico. Um espírito da envergadura de Emmanuel. André Luiz, com as suas revelações notáveis sobre o mundo espiritual. Obras que não colidem com a codificação espírita. Muito pelo contrário. Então, vamos dar importância a ler. Vamos reservar por dia 30 minutos, meia hora de leitura diária obrigatória. Seja de manhã, no meio da tarde, no meio do dia, seja à noite, não importa. Cada um vai fazer o seu horário. 30 minutinhos para ler. E vai começar lendo a codificação. Em média, lendo 8 a 10 páginas por dia, de janeiro a dezembro, ou seja, no período de um ano, nós conseguimos ler todos os 5 livros da codificação. Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênese. Um ano, 8 a 10 páginas por dia. E como essa leitura é rica, como nos completa. Se for possível, aumente esse tempo. Depois, para 40 minutos, até chegar em 60 minutos. 1 hora. 1 hora de leitura diária. Nós vamos crescer muito, muito mesmo. Não apenas em conhecimento, nós vamos crescer moralmente, com os ensinos esclarecedores do Espiritismo. Então, não deixem de ler, não deixem de se aprofundar no Espiritismo. E tudo aquilo que estiver em dúvida, vamos procurar outras opiniões. Vamos relembrar aqui, então, para encerrarmos, nosso querido Erasto, capítulo 20 de O Livro dos Médiuns. É preferível rejeitar
10 verdades do que aceitar uma única mentira. E a nossa literatura espírita já está tão grande que realmente, se for para publicar, nós devemos publicar apenas aquilo que vai trazer acréscimos, aprofundamentos, para não ficarmos vendo livros que se repetem em termos de conteúdo doutrinário. É isso que nós temos a trazer a todos vocês, essas reflexões sobre a literatura espírita, e convidamos a todos, neste momento, para a nossa prece de encerramento desta palestra através da internet. Elevamos o nosso pensamento a Jesus, nosso querido Mestre, governador espiritual do nosso planeta, rogando a Ele as suas bênçãos sobre nós. Nós espíritas, em particular, mas também sobre todos os nossos irmãos e irmãs em humanidade. E que possamos, Senhor, contigo, nas lições do Evangelho, esclarecidas e aprofundadas pelo Espiritismo, sermos semeadores do bem, da paz e do amor na humanidade terrena, para que possamos chegar ao mundo de regeneração, fazendo o bem predominar sobre o mal. Que diante dos desafios dessa transição, possamos, Senhor, contigo, acionarmos a fé, a força de vontade e a resignação, superando todos os obstáculos, seguindo em frente para a perfeição. Obrigado, Senhor, por tudo. Abençoa nossos amigos, nossos familiares e o nosso querido Brasil. E que possamos encerrar esta palestra com vibrações de amor e de paz. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.